Eu despertei o talento SSSG, a estrela da Horda. Mas por ter sorteado a dinastia subterrânea do SG como minha tropa inicial, fui ridicularizado por todos. Disseram que seus 100.000 soldados me esmagariam. No entanto, eles não sabiam. Com o aprimoramento do talento SSSG, eu desbloqueei instantaneamente a capacidade de todos evoluírem em hordas, e até mesmo fazê-los progredir infinitamente. Porque neste mundo, todo cidadão, após se formar no ensino médio, se tornará um lorde, e será teleportado para um continente aleatório, destruindo tudo. Nesse momento, o aviso do sistema soou como um novo lorde. Seu território tem um período de proteção de 3 dias. Durante o período de proteção, você estará imune às criaturas nativas do continente infinito e aos ataques de jogadores. Por favor, desenvolva seus súditos e exército o mais rápido possível. Uma vez que o coração do Lorde for destruído, você e seu território serão exterminados diretamente. Imediatamente abri a interface de gerenciamento de construções. Atrás da dinastia subterrânea original, que estava sozinha, surgiram inúmeras tropas evoluíveis. As tropas de elite correspondentes a algumas dinastias de alto nível nos deixaram eufóricos. No entanto, os materiais necessários para elas não é algo que um Lorde do Ferro Negro como eu possa replicar. Após filtrar um por um, escolhi um caminho de essência adequado para o momento. Ao refinar, mas descobri que os materiais necessários para a essência, além de 100 unidades de essência de carne e osso, também requerem 100 unidades de ração e madeira. A essência de carne e osso é obtida ao matar criaturas nativas, mas os materiais iniciais de um novo Lorde incluem 100 unidades. Quanto à falta de ração e madeira, ainda bem que antes de ser teleportado, comprei 10 petiscos usando vales de campos. Petiscos são a moeda universal em todos os continentes. Quase tudo pode ser comprado no canal de comércio. Embora esses 2 materiais sejam coletados através de mineração e acampamentos de lenhadores dentro do território. Mas agora é um momento crucial de correr contra o tempo. Petiscos não podem ser economizados. Pensando nisso, decidi usar 2 petiscos para comprar 1000 unidades de madeira e ingredientes, respectivamente. E comecei a construir com os materiais. Uma enorme luz branca desceu do céu. O ninho de répteis original desabou rapidamente, formando um enorme reservatório. Um líquido verde com um forte odor corrosivo infiltram-se da superfície. O ovo gigante translúcido se contorce internamente. Parece que pode romper a casca a qualquer momento. Podem produzir 100 por dia. Engoli um. Os outros ovos gigantes de gelo. Já é bom ter 10 por dia. Se forem ovos de dragão de gelo poderosos, a velocidade de produção pode ser até a mais rápida da espécie. Talvez porque a saída da raça de insetos é muito fraca. Portanto, há restrições na quantidade de produção. Usei mais 3 lanches, em troca de 300 porções de essência de carne e sangue, e emiti a ordem de corrupção. Contanto que o exército seja corrompido com sucesso, podemos começar a disputar território. Nesse momento, notei o canal de chat, dividido em mundo e área. Mas com meu nível atual, ainda não posso acessar o canal mundial. Então cliquei no canal de área. Descobri que havia até 9.999 mensagens. E muitas pessoas eram meus colegas de classe. Minerar é tão cansativo. Quem pode me dar um airdrop? Eu esqueci de qual escola eu era. Sobre o lixo despertar. Minhocas de gelo recém-escavadas. Eu também ouvi falar. Eu não sei se deveria memorizar isso agora. Insetos muito fofos. Eu sou o suficiente para a força do meu braço para esmagar os insetos. Todos no meu time nasceram com uma visão cega. Depois de espiar, não me importei mais. Só espero que os 3 dias protejam o clima. Essas pessoas possam sobreviver. Naquela época, eu definitivamente visitarei com um vestido de nuvem de insetos. Neste momento, o céu escureceu. O cansaço tomou conta de todo o meu corpo. Cheguei à mansão Linzu, pronto para dormir. Vi a forma dilapidada na minha frente. Até emanava um cheiro. Saborosa grama selvagem. Você está hesitante? Um raio de ouro ensanguentado. Uma simples cabana de madeira apareceu na minha frente. 4 dias de manhã. Fui acordado por um som crepitante. A cerâmica me chamou. Assim que abri os olhos,
Quase derrubado pelo vulto negro que veio em sua direção. Quase foi jogado no chão pelo vulto negro que se aproximava. 100 zergs com corpos semelhantes a esqueletos. Quase enchiam a cabana de madeira. Seus corpos estavam cobertos por uma grossa carapaça. Membros afiados como foices. Varrendo sem parar. Dentes afiados em suas bocas refletiam um brilho frio e sanguinário. Você chama isso de raça de insetos. O coração da colmeia foi totalmente ativado. Suficiente para pular o estágio de desenvolvimento de larvas. Todos os seres da raça de insetos foram oferecidos. E serão 100% leais a você. Ativando a rede psíquica da colmeia. Você pode transformar um espírito descendente em qualquer unidade da raça de insetos. Em um instante, minha mente entrou em sincronia automática com o campo de batalha. Conectou-se a cada zerg. Cada zerg era como um par extra de olhos para mim. Nem precisava falar. Apenas um pensamento. Era o suficiente para controlá-los com precisão. Eu podia sentir claramente sua obediência absoluta a mim. Mesmo que eu os mandasse morrer no próximo segundo. Eles jamais hesitaram. Abri imediatamente a interface de informações do gelo. Zerg um nível potencial sem limites. Habilidades especiais. Mercado noturno. Resiliência. Corrosão. Devorar. Ao devorar outras raças. E adquirir a evolução de talentos da sequência interna fundida. Habilidade. Armazenamento. Embora tenha concedido a eles a capacidade de devorar e evoluir. Mas por causa disso, materiais de atualização convencionais tinham um efeito mínimo sobre eles. É impossível um desenvolvimento pacífico. Alimentar-se através da batalha, tornar-se mais forte à medida que se luta. É a maneira correta de começar atualmente. Uma vez definida a rota de desenvolvimento, não pude esperar para abrir o mapa. O continente infinito foi visualizado como um bloco após o outro, apresentado diante de mim em formato de tabela. Cada bloco representava 1000 metros quadrados de território. Atualmente, exceto por um que eu ocupo, e 8 espaços circundantes que podem ser explorados. Todas as outras posições estão envoltas por uma névoa negra. E minha sorte parece ser muito ruim. O território está localizado em uma floresta. O terreno ao redor é plano. Quase 100 pontos de recursos utilizáveis. Finalmente, meus olhos se fixaram no canto superior esquerdo. A área perto da periferia, onde um grande grupo de veados selvagens reside, que também deve render bastante essência de carne e sangue, embora já esteja muito perto da área de névoa negra, com a alta probabilidade de encontrar raças desconhecidas. Hesitei quase nada. A ordem foi dada instantaneamente. Recuar é impossível. Somente atacando ativamente é possível obter mais recursos. No segundo seguinte, 100 zergs com músculos instantaneamente condensados saíram como flechas disparadas de um arco. Enquanto eu ainda estava chocado com a explosão dos zergs, o grupo de veados já estava a uma curta distância. O senso de perigo fez o grupo de veados dar o alerta antecipado, mas sua velocidade foi completamente reprimida. Em apenas alguns minutos, o enorme rebanho de veados foi completamente devorado. Com o sistema de rede espiritual de enxame de insetos, eu nem precisei entrar em campo. Posso comandar com um simples pensamento. O enxame lutando em todos os lugares. Assim que eu estava prestes a dar a ordem de retorno, inúmeras sombras negras, de repente saltaram da selva densa, e se aproximaram para enfrentar o grande exército de Zerg. Eram na verdade um grupo de ursos da selva. Ambos eram de primeiro escalão, mas o talento dos ursos da selva, em um curto período de tempo, poderia até mesmo aumentar para o dobro da força de combate. Pensei que seria certamente uma batalha sangrenta, mas descobri que ainda subestimei a defesa dos Zergs. Não importa o quão forte a capacidade de recuperação dos ursos da selva fosse, só conseguiram deixar algumas cicatrizes superficiais na armadura dos Zergs, e a força de mordida que eles tanto se orgulhavam, diante dos Zergs totalmente armados. Nem tiveram tempo de morder antes de serem perfurados pelas garras do inseto. A primeira vez que encontrei criaturas do mesmo escalão, o grande exército de Zergs ainda alcançou 0 perdas de combate. Detectado sangue de baixa qualidade de alta qualidade dentro do trovão da selva. Pode ser usado para fortalecer a evolução da devoração. Devorar? Devorar. Eu dei a ordem sem hesitação. Em apenas alguns suspiros, toda a área do trovão da selva foi engolida pelo bloqueio.
E após 3 horas de fusão, o Zerglings de fato dominou o talento do trovão da selva. Rastros sagrados. Tenho medo que o enxame agora. Mesmo se encontrar uma criatura de segunda ordem. Bom. Apenas por devorar uma criatura comum de primeira ordem. Houve tal melhoria. Se devorar aqueles mutantes poderosos. No futuro, este continente sem fim será renomeado para entendemos. Depois de fundir as 8 áreas vizinhas. Contanto que uma área seja conquistada novamente. Serei promovido a Lorde de Bronze. O exército de Xuan Ji partiu para o norte. Como uma fera selvagem colidindo com o nevoeiro escuro. Mas depois de procurar por algumas voltas no 10º território, nenhum vestígio de criatura foi encontrado. Mas o coração do Senhor mostra que este lugar não pode ser fundido. Há criaturas hostis aqui. Será que está subterrâneo? Meu coração se moveu. O exército começou a decidir descer. Eles realmente encontraram uma mina de ouro roxa e dourada no subsolo. Um brilho roxo sutil preencheu a caverna. Na penumbra, parecia haver inúmeros pontos de luz vermelho escarlate. No segundo seguinte, cobriram o caminho em densidade. Surgindo da escuridão a tempo. Eram na verdade criaturas de segundo escalão, pérolas de ouro púrpura. Desta vez, encontramos um adversário duro. Neste momento, ordenar a retirada é tarde demais. A entrada estreita simplesmente não permite que o grande exército se retire rapidamente. Já que é assim, só há uma luta. O exército de Zerg ativou a luz sagrada e rápida, iniciando o ataque. No entanto, diante da primeira rodada de habilidades da Pérola Roxa e Dourada, quase metade dos Zergs teve seus corpos perfurados instantaneamente. Mais de 10 foram empalados na cabeça e morreram no local. Felizmente, a luz sagrada e rápida foi ativada. Enquanto estiverem imobilizados, todos os Zergs ainda podem causar danos à Pérola Roxa e Dourada, até mesmo fatais. Enquanto o exército sofria pesadas baixas, o reforço chegou. 100 Zergs recém-reproduzidos hoje mal saíram do casulo. Correram rapidamente sob meu comando, entrando na batalha por outra direção. O grupo de aranhas douradas roxas claramente não esperava ser atacado por 2 lados. Em pânico, elas perderam a chance de segurar o exército. Os Zergs que avançavam um após o outro eram destemidos, quase trocando vida por vida, perdendo quase 100 deles. Só então conseguimos aniquilar 66 aranhas douradas roxas. Por serem formas juvenis, as habilidades das aranhas douradas roxas não puderam ser interrompidas. Mas felizmente obtivemos a sequência genética das aranhas douradas roxas, aumentando novamente o talento do Zerg com sangue ácido. E eu também avancei com sucesso para o 10º território. No momento em que me tornei um Lorde de Bronze espiritual, uma poderosa força fluiu por meus membros. Ao mesmo tempo, a dica do sistema do continente infinito apareceu diante de nós. Parabéns por se tornar um Lorde de Bronze. Entre os 100.000 Lordes da sua mesma leva, você entrou para o top 100. Recompensa, cartão de convocação de unidade nível herói. Originalmente pensei que minha velocidade já era rápida o suficiente. Eu não esperava que eu já estivesse entre os 100 primeiros apenas olhando. Parece que há muitos personagens escondidos nesta área. Mais do que isso, a segunda geração que depende de sua família. Escolher a unidade inicial super não funcionou. Uma carta dourada ardeu em minha mão. Eu a joguei. A carta se estilhaçou instantaneamente em inúmeros corpos luminosos. Condensou-se em criaturas longas e robustas como vermes. Suas cabeças eram como tecido cerebral humano, mais fortes que monstros comuns em dezenas de vezes. Assim que os Brains Bugs apareceram, eles flutuaram no chão. Extremamente devotos. Deus da colmeia. Supremo. Você pode falar? A estrutura vocal humana é simples, fácil de imitar. Eu assenti. Com um herói para ajudar no início, o desenvolvimento será definitivamente mais rápido do que outros. E o Diabas também é muito prático. Modificação genética. Otimiza e reduz o tempo de ingestão da sequência genética. Refinamento de carne. Aumenta a taxa de conversão de essência de carne. Desejo biológico combinado. Consumir essência de carne e sangue. Várias unidades de Zergs em qualquer momento. Herói de suporte. É ainda mais útil no início do que heróis de combate. E com um comandante, o Zerg pode marchar mesmo sem um líder espiritual. Imediatamente instruí Abas para liderar o exército de Zergs para expandir o território. E eu entrei novamente no mercado de negociação. Os recursos obtidos temporariamente
foram alocados e os Zergs foram construídos. Zergs são unidades de combate de nível 2, enquanto o Zerg é uma unidade trabalhadora de produção. Zerg. Um Zerg pode produzir 100 Zergs por dia, custando apenas um ponto de essência de carne e sangue. Com os Zergs, a mina de ouro roxa explorada anteriormente pode ser minerada, e a pedra ouro roxa pode ser trocada por lanches. Os materiais restantes. Eu atualizei novamente a mansão do senhor. A cabana de madeira simples original foi atualizada para uma pequena cabana de madeira. Eu me deitei confortavelmente na nova casa, e abri novamente o tablet da área. Quem diria que assim que entrasse, ainda viria acompanhado de uma pousada de entrada. Imediatamente causou um alvoroço. Ainda bem que fui rápido com os olhos e as mãos. Mudei meu nome e ocultei as coordenadas. Eu ainda estava minerando quando as pessoas fizeram a contagem. Essa tem ainda um grande guerreiro dos 100 primeiros. Deus dos insetos, será que esse guerreiro é o senhor das tropas de insetos? Você está brincando comigo. Tropas de insetos fáceis de vender. E eu, vendo que esse idiota era tão estúpido que nem escondeu as coordenadas. Ri na hora. Expor coordenadas em um lugar tão perigoso é realmente querer morrer. Izou, no centro do cerco de todos. Estava extremamente orgulhoso. Hehe, obrigado a todos pelos elogios. Falando nisso, eu deveria ser o mais rápido nesta pequena área, certo? Uma fala que parecia descuidada. Na verdade, ele estava aproveitando a oportunidade para equipar. A maioria das pessoas sabia claramente. Se não fosse por sua família ter preparado um cartão de montagem de tropa avançada para ele com antecedência, ele não teria essa velocidade. Assim que balancei a cabeça e me preparei para desconectar, mas os olhos percorriam loucamente. Irmão Zhou, esse grande nome, ele é esse grande nome. Eu não quero desafiar, mas esse grande nome é aquele grande nome entre os 10.000 senhores. Zhou então notou vanguarda das 100 muralhas que eu liderei. Arrancou constrangido o salão 32. Este amigo parece ter um pouco de visão. Qual é a sua coordenada? Assim que o período de proteção terminar, irmão, irei visitá-lo. No entanto, diante da aproximação de Zhou e inúmeros olhares amigáveis, eu nem queria responder. Os senhores desta área têm uma consciência de crise muito fraca. O mais fatal é que eles ainda não perceberam que senhores são os verdadeiros concorrentes uns dos outros. Na manhã seguinte, Abbas trouxe notícias. Em apenas uma noite, ele liderou o exército de Zergs e conquistou 26 senhores, me aproximando ainda mais do território de 100 blocos de um senhor de nível prata. E com a recuperação de biomassa da habilidade de Abbas, as perdas de batalha foram de apenas um Zerg. Eu a senti satisfeito. E então fui inspecionar o território onde a colmeia estava localizada. Vi um selo oval gigante surgindo do nada. Um túnel sem fundo girava para a morte. Ovos de insetos estão deitados em silêncio, aguardando a eclosão. E abelhas operárias já eclodidas. Você foi ordenadamente para a mina de ouro púrpura. E este lado adjacente. Zhang, o inseto, foi construído em uma caverna escura. Após minha chegada, 10 sombras enormes voaram instantaneamente da caverna, quase querendo se prender a mim facilmente. E seus corpos estavam cobertos de lâminas antigas. Quase me mandaram embora. Abri o painel de atributos do inseto Zhang. Fiquei muito satisfeito. A habilidade de talento do inseto Zhang é extremamente boa. Células ativas. A vitalidade celular é 10 vezes maior que a de criaturas comuns. Qualquer ferimento pode se recuperar lentamente por conta própria. O centro de gravidade se assemelha à tenacidade do Jumping Bug. Agora meu exército de pés pesados possui capacidade de ataque à distância. Se eu encontrar o pérola de ouro púrpura novamente, acho que posso vencer facilmente. Quando cheguei à mina de ouro púrpura, descobri que o lugar já havia mudado. Um tipo de tapete de fungos de cor preta pálida cobriu toda a mina, constantemente mudando e se movendo, como se não houvesse nada. Sistema de notificação. A mina de ouro púrpura foi transformada em uma mina de ouro púrpura infectada. Só então notei. Os Zerglings, como unidades de trabalho, inicialmente possuíam 2 grandes aptidões. Infecção de edifícios. Os Zerglings podem secretar um exército. Podem ser usados para infectar unidades de edifícios e fortalecer suas funções. Qualquer unidade do exército Zerg localizada acima do exército receberá um fortalecimento de atributos abrangente. Célula primordial.
Os Zerglings retêm o acúmulo de genes mais primitivos do exército Zerg. Podem realizar uma segunda recombinação em qualquer local. A segunda recombinação pode ser convertida em qualquer unidade ou edifício Zerg já possuído. Você chama isso de unidade trabalhadora? Qualquer senhor só pode construir dentro de seu território. Essa coisa pode ignorar restrições geográficas. E se um bando de Zerglings se infiltrar secretamente no território de outra pessoa e se transformar em um exército Zerg, pode até mesmo esvaziar o inimigo por dentro. Simplesmente muito anormal. Neste momento, com o reforço da infecção de edifícios, a velocidade de mineração dos Zerglings dobrou. Embora 100 din de ouro púrpura só possam ser trocados por um lanche, pelo menos para sobreviver ao desenvolvimento inicial. Agora o período de proteção para iniciantes está chegando ao fim. Quando eu estava prestes a sair do quarto para reivindicar meu território, o sistema de energia psíquica primeiro soou sua voz. Mestre, nossa expansão militar encontrou uma tribo de goblins de tamanho considerável, com cerca de 300 a 400 indivíduos. A maioria deles são goblins de primeira ordem, apenas uma dúzia de goblins de elite de segunda ordem. Mas a maior ameaça é o líder, um xamã goblin de segunda ordem. Xamãs são raças de alto escalão, dominando várias magias elementais. Com o meu exército atual de Zergs, provavelmente não conseguirei atacar. Mas, mestre, se você permitir que os Zergs de segunda ordem se juntem ao exército, talvez possamos lutar. Ouvi isso e pensei por um momento. Imediatamente dei a ordem de recuo. Abas, embora confuso, ainda obedeceu à ordem. Abas. Mais um pouco. Talvez o povo do vazio seja atacado por inimigos. Meu destino é comandar todo o exército e devorar todos os inimigos que ousarem pisar no soberano do vazio. Como quiser. Meu senhor. Abas, em guarda, aguarda ordens. Todos estavam um pouco animados. Não demorou muito. Abas reuniu o grande exército do lado de fora da mansão do soberano. Um vislumbre revelou uma formação de exército deslumbrante. E um novo lote de 100 Zerglings estava prestes a ser incubado com sucesso. Mas mesmo com essa formação, eu ainda estava um pouco preocupado. Uma vez que o período de proteção terminar, os territórios dos jogadores se tornarão alvos para os monstros caçarem. Se encontrarmos o ataque de uma raça, se formos visados por várias raças ao mesmo tempo, temo que não poderemos recuar ilesos. E o preço de ter o território invadido é apenas a morte. Esta noite não é propícia. Presumo que os 100.000 novos senhores da mesma leva, pelo menos as bruxas, a maioria, naquele momento, no canal de chat, provavelmente será muito interessante, chorando e gritando, até se vender para proteger. Olhei para o céu escuro. Faltam 28 segundos para o fim do período de proteção. Fingindo querer recuar, uma atmosfera sombria chegou como esperado. O período de proteção para novatos terminou. Boa sorte a todos os lords. Estúpidos lords novatos. Não há a menor defesa em seu território. A carne e o sangue desses lords humanos são os mais nutritivos. Quase no instante em que o anúncio do sistema parou. Na névoa negra que faz fronteira com o território mais externo ao sul, 16 trolls de porte colossal. Proibido pisar em meu território. Felizmente, eu antecipei em cada pedaço de território periférico. Coloquei um Zerg. Combinado com a rede psíquica, posso sentir imediatamente as informações de cada inimigo invasor. Avaliação de força. Avaliação de força. Taxa de vitória do enxame. 100%. A voz de Abas apareceu em minha mente. Eu entreguei o Xuanji para Abas para lidar com isso. Se forem apenas uma dúzia de criaturas comuns, não é o suficiente para o enxame mastigar. 100 Zerglings foram servidos em uma festa. Igualmente criaturas comuns. Mas diante do exército Zergling que fundiu múltiplas sequências genéticas, os ogros de 10 homens só podem ser devorados unilateralmente. Mestre, os ogros de 10 homens não possuem talentos aplicáveis. Embora o segredo muscular possa em certa medida fortalecer a força física, mas também irá diminuir o fogo espiritual do exército do enxame. Eu assenti. A fusão genética é quanto mais melhor. Mas se não for compatível, a fusão forçada pode não valer a pena. Quantidade e flexibilidade são as vantagens dos Zerglings. Quando pensei que voltaria de mãos vazias, Abas realmente fez uma bola.
Carne de ogro de 10 homens amassada em uma bola de carne. E cuspiu uma gosma para envolver a aura. A pata derreteu e se dissolveu em carne, formando a forma genética mais primitiva. Foi engolida por abas, acreditando que o mestre preservou a sequência genética para uso futuro, sentindo a descida da minha vontade. Abas explicou. Fiquei muito satisfeito. Continue monitorando as anomalias em outros territórios. No entanto, depois de muito tempo, tudo estava calmo. Seria sorte? O território era muito remoto e as raças circundantes foram sacrificadas. Ou a existência do exército de Zergs teve um efeito positivo. Eu cuidadosamente monitorava de novo. Então relaxei. Abri o canal da área tranquilamente. Como eu esperava. Em apenas 1 hora. Milhares de lords na mesma pequena área de floresta da diversão. Cerca de 100 já haviam caído. Meu exército foi aniquilado por um rei urso negro de nível 2. O que eu faço? Por favor, me ajude com um reforço. Procuro ajuda. Por favor. Socorro. Um bando de orcs aniquilou minha tropa. Até o prédio de fabricação de tropas foi destruído. Agora eles estão atacando minha mansão de senhor. Não vou aguentar. Vendo inúmeros apelos de socorro inundando a tela, meu coração permaneceu impassível. Desde que não encontre alguns monstros excepcionalmente poderosos, ainda há esperança de sobreviver. Mas eu não sou uma santa. Claro que não vou contar a eles. Quanto mais gente morrer na floresta Indre, menos inimigos terei no futuro. Eu sou Liu Huyan. Não vou aguentar. Quem pode me salvar? Estas são minhas coordenadas. Uma desculpa surgiu em minha mente. Era aquele cara da mesma escola, uma piada. Ele tinha um bom corpo e aparência. Divulgar coordenadas é um grande erro. No entanto, em uma situação de risco de vida, se joga para qualquer lado. Também é compreensível. Talvez algum Tengu vá salvá-lo. Eu queria ver o show. Mas sem querer, a Liu Huyan, que até em suas coordenadas de coração partido está verde. Ela está a menos de 100 grades de mim. Maninha Huyan, não tenha medo. Seu irmão já está chegando. Acabei de terminar de lidar com aquelas criaturas das trevas. Estou partindo agora. Esse Zhou Shu de 2ª geração. Quer seduzir Liu Huyan? Ela seria tão fácil de lidar? Pensei um pouco e entendi na hora. Senhores e senhores podem assinar um contrato de subordinação, e alianças que podem ser desfeitas unilateralmente a qualquer momento. São diferentes dos contratos. Uma vez assinado o contrato de subordinação, a vida do senhor inferior está nas mãos do superior. Não aguento mais. Por favor, seja mais rápido. Mas Liu Huyan não podia se importar com mais nada naquele momento. Que chato. Meu rosto mudou ligeiramente, uma vez que Liu Huyan se torne subordinada de Zhou Shu. No início da semana, posso começar a me expandir. Certamente me encontrarei comigo mesmo. Embora meu exército possa não ser tão rápido quanto antes, mas o ataque dos monstros fica cada vez mais forte. Não é bom lutar contra os fortes muito cedo. Eu criei mais 100 Zeg e 10 Erglinglings, pronto para pegar aquela tribo de goblins. Os goblins têm pouca capacidade de mercado noturno, aproveitando a noite para um ataque surpresa. Neste momento, a lua e a espera parecem estar em festa. Os goblins e xamãs de 2º nível não estão na tribo. E os goblins de 1º nível que ficaram para trás, olhando para a direção da festa. De repente, com um sorriso prateado. Naturalmente, não vou perder essa excelente oportunidade. O exército se move pelo subsolo, emboscando todos os sentinelas. Então, abri o caminho com sucesso. Diante do ataque repentino do exército, mais de 300 goblins de 1º nível entraram em pânico. Gritos agudos interromperam imediatamente a festa. Quando os goblins de 2º nível chegaram, os goblins de 1º nível já haviam sido em grande parte exterminados. Mas fiquei surpreso ao descobrir esses goblins, porque cada um deles, atrás deles, havia um grupo de tenras elfas, com polainas nos pés, sendo arrastadas desajeitadamente. A raça dos goblins só tem machos. Sua forma de procriação é usar fêmeas de outras raças. A explicação de Abas me deixou sem palavras. Neste momento, enfrentando as enormes baixas dos goblins, o xamã balançava furiosamente seu cajado. Minha habilidade diária e a habilidade de sede de sangue foram ativadas quase simultaneamente. Uma enorme luz de fogo subiu ao céu. Os Zergs no centro da explosão ficaram paralisados instantaneamente.
Os zergs nas bordas afetados pela explosão também sofreram danos em diferentes graus. E com o buff da sede de sangue, especialmente os goblins de segunda ordem, em frenesi, eles conseguiram facilmente quebrar a armadura dos zergs. De repente, a situação foi revertida. Ainda bem que havia recuperação de biomassa de abas. Não importa a gravidade dos ferimentos. Eles podem ser recuperados consumindo essência de carne e sangue. Mas a ameaça do xamã de segunda ordem era realmente muito grande. E todos aqueles goblins de segunda ordem começaram a se reunir ao lado dele, fazendo com que abas, que queria um ataque surpresa, não tivesse oportunidade. Mas eu estava esperando por isso. No momento seguinte, com o tremor violento do chão, 20 zerginers emergiram silenciosamente até a metade. Habilidade: disparo de ácido ativado. 20 fluxos mistos de ácido caíram. Em um piscar de olhos, todos os goblins e xamãs de segundo escalão foram evaporados do local. Nem os ossos restaram. Azen. A habilidade do Zerginer parece excessivamente poderosa, mas os corpos de goblins dissolvidos ainda estão sendo engolidos e corroídos. Se os corpos e o sangue forem coletados e combinados, a adrenalina seria o dobro do reforço. Abas coletou o sangue de talento de goblins de primeiro escalão e trouxe a esfera de armazenamento para a mansão do Senhor da Floresta, para que eu possa analisar. Destruição da capacidade reprodutiva. Goblins podem ignorar a capacidade reprodutiva, forçar a hibridização com outras raças e misturar, destruir a estrutura genética do oponente e fundi-la, para que a prole herde os genes excelentes de ambos os lados. Desenvolvimento rápido. Goblins se desenvolvem rapidamente. Apenas uma semana para nascer. Leva apenas uma semana do nascimento à idade adulta. Se o enxame se fundir e se desenvolver rapidamente, o tempo de incubação pode ser reduzido pela metade no máximo. É difícil imaginar genes tão anormais, vindo de um goblin de primeira ordem. E o enxame tem a capacidade de evoluir infinitamente. A reprodução e a destruição parecem ter se acumulado. Mas Abas me interrompeu. O enxame realmente não é necessário. Mas meu grande mestre vai precisar. Mesmo com o poder do coração do Senhor espiritual, o corpo humano é muito frágil. Basta cruzar com algumas raças poderosas. Você dará à luz descendentes poderosos. Atualmente, o enxame capturou mais de uma dúzia de elfas. Que tal enviá-las para sua mansão esta noite? Mas antes disso, por favor, permita-me realizar pesquisas de talentos. Abas, você sabe o que está dizendo. Eu sou esse tipo de pessoa. Gata, mãe dragão, anjo, elfas e assim por diante. Embora pareça bom, mas conquistar o mundo e me tornar o Senhor Supremo é o meu objetivo 702, que assim seja, já que o povo gosta 703. Posso pesquisar depois que você terminar 704. Abas parecia muito compreensivo. 705. Ei, o que devo fazer? 706. Enquanto Abas e eu nos encarávamos 707, uma sensação de crise surgiu. 708. Movendo-se rapidamente como o vento. 709. Aproximando-se rapidamente da posição do exército. 710. Perigo. Grande perigo. 711. Abas. As consequências seriam impensáveis. 712. Ele também sentiu um. 713. Mesmo uma criatura de terceiro escalão. 714. Não teria uma flutuação tão aterrorizante. 715. Todo o grupo de goblins estava em pânico. 716. Só quando as figuras pousaram ficou claro. 717. À frente estava um rosto. 718. Uma linda garota elfa. 719. Couro verde claro de elfo. 720. Contornando sua figura perfeita. 721. Este grupo de demônios odiosos. 722. Vocês os mataram? 723. Meu nome é Revi. 724. Por favor, peça ao seu senhor para falar. 725. Diferente daquele grupo de elfos. Que assim seja, já que o povo do meu mestre gosta. Posso pesquisar depois que você terminar. Abas parecia muito compreensivo. Oi, eu sou Ganso e estou prestes a falar. Enquanto eu e Abas estávamos nos encarando, uma força veio pela rede, movendo-se rapidamente como o vento, aproximando-se rapidamente da posição do grande exército. Ameaça, uma grande ameaça. Abas, depois de tudo, mas também sentiu mesmo uma criatura de terceiro nível, não teria uma flutuação tão aterrorizante. Toda a grande senhora Goblin só descobriu quando as figuras pousaram. Na frente estava um rosto de uma linda garota elfa. Couro verde vibrante e estaladiço moldou seu corpo perfeito. Esses odiosos orcs.
Vocês os eliminaram? Eu me chamo Livis. Por favor, diga ao seu senhor para falar. Diferente daquele grupo de elfos que acabaram de ser capturados. Na verdade, essa é uma existência de quarta ordem. Mas não tem hostilidade. O tom é muito calmo. Não se preocupe, foi um prazer. Minha voz saiu da boca de um lobo voraz. Já que este elfo de quarta ordem não tem mais intenções. Naturalmente, não serei tolo o suficiente para ofendê-lo. Além disso, sei o motivo de sua vinda. Claro, Levius imediatamente se sentou ao lado. Em nome da floresta musical. A raça élfica agradece. Mas esses elfos são meu povo. Tenho que levá-los. Posso te dar alguns recursos. Ou trocar informações. Mestre, o gene dessa criatura é excelente. Seu talento certamente será mais adequado. Para servi-lo. Abas esfregou as mãos. Estava até um pouco animado. Isso é quarta ordem, droga. Como você ousa? Mesmo que o exército possa ter sorte e matá-lo. A raça élfica atrás dela. É uma grande ameaça. Antes de ficar forte. Claro, preciso fazer amizades primeiro. E agora a informação é ainda mais importante para mim. O mapa da floresta musical. Isso é o suficiente? Parece que você é um novo lorde que acabou de chegar aqui. Depois de saber minhas condições, você imediatamente sentiu uma pequena diferença. Mas imediatamente de dentro do saco. Tire um pergaminho. Vi muitos novos lordes em meu século. Mesmo que você não seja o mais forte, você ainda estará entre os primeiros. Espero vê-lo novamente. Se tiver tempo, pode vir visitar minha tribo. A transação foi concluída. Lilis e os outros saíram rapidamente. No caminho, ele olhou para trás na direção em que eu estava. Um traço no canto do olho. Droga, a percepção mágica dos elfos é tão forte. Eles podem passar pela rede de energia zero. Localizar a posição da minha mansão de Lorde. Só então eu relaxei. Chamei o exército para responder e estudei o mapa em suas mãos. A Floresta Sombria tem uma área de 100.000 km². A Floresta Sombria tem uma área de 100.000 km². Isso equivale a 100.000 em Dan Yuange. Um grande rio que atravessa o norte e o sul é chamado Yinjiuan. E meu território está localizado na extremidade sul. Ao sul, há uma série de montanhas onduladas. E se me expandir para o norte? Colidirei com os elfos na área central da floresta. Este mapa veio na hora certa. Algumas grandes áreas de concentração racial também estão marcadas no mapa. Mesmo sem pontos de recursos ou informações de outros senhores. Isso é suficiente para mim no momento. Depois de tanto trabalho duro. As recompensas também são enormes. Logo adormeci profundamente. E nos dias seguintes, Abas liderou o exército em expansão contínua. Com cada vez mais Erglindwins. E Roache se juntando ao seu comando. A velocidade de expansão atingiu um nível inacreditável. Ele também obteve duas boas sequências genéticas. A primeira é a musculatura robusta do demônio Thoth. A segunda são as asas duplas de equilíbrio do dragão cauda de asas duplas. E depois de consumir uma grande quantidade de essência de carne e sangue, o Zerglin também avançou com sucesso para um Vinged Zerg de segunda ordem. Um par de enormes asas de carne. Embora só pudessem deslizar no ar por um curto período, mas com músculos fortes e saltadores. A velocidade dos Zerg já era aterrorizante. Embora tenham fundido vários genes. O custo de reprodução dos Zergs lunares aumentou de 2 pontos iniciais para 30 pontos. Mas seu poder de combate atingiu o nível de criaturas de segunda ordem superiores, igual aos Zergs-aranha. No entanto, mesmo descobrindo duas áreas de caça de veados prateados e áreas de caça de ursos para complementar a comida, ainda seria difícil sustentar mais de 700 Zergs lunares e 50 Zergs-aranha. Ainda parecia apertado, quando assimilei a 100ª célula. O coração do senhor originalmente leitoso ganhou um leve brilho dourado. O poder dos 4 esqueletos que eu possuía era ainda maior. E meu nível também subiu para prata. Parabéns por subir para Lorde de Prata. Classificado em 21º entre 100.000 Lordes de Prata. Você pode continuar usando o título de vanguarda. Recompensa de recrutamento de herói de primeira ordem. Bronze classificado em 10.000. Mas pela velocidade de ascensão do nível prata, era possível ver a distância entre mim e esses lordes comuns. Estava sendo infinitamente encurtada. Atualmente, com quase 800 tropas de nível 2 sob meu comando, além de
2 unidades de nível herói como formação principal, exceto por alguns gigantes ocultos em áreas pequenas. Lordes comuns jamais poderiam me ameaçar. Imediatamente usei o cartão de recrutamento. Uma criatura colossal em forma de caranguejo apareceu após a luz dourada se dissipar, sem chorar, como se tivesse sido ampliada 170.000 vezes. Seu abdômen era densamente coberto de protuberâncias. O longo ferrão em sua cauda. E os finos espinhos ósseos em suas garras com ganchos. Talvez seja uma das poucas formas de ataque terrestre de Zagara. Embora a forma jovem já seja um herói. As habilidades de Zagara são ainda mais exageradas que as de Abatur. Reprodução de horda. Zagara produz a reprodução de horda através de sua cauda. A reprodução pode continuamente criar uma espécie de micro-organismo filamentoso que altera o ambiente circundante, diferente da horda comum. Enquanto a reprodução de horda não for destruída, ela pode continuar a se expandir, produzindo filamentos de horda, alterando permanentemente a paisagem do ambiente. E no exército? O exército de insetos pode até dobrar o poder de combate. Reprodução por desejo. A mãe inseto Zagala armazena dezenas de milhares de ovos em seu corpo a todo momento. Após a ativação, eles podem se desenvolver em um tempo muito curto. Qualquer unidade de inseto existente. No entanto, unidades reproduzidas por este método requerem o consumo de recursos de carne e osso. Isso não é equivalente a um quartel-general móvel? Desde que a essência de carne e osso seja suficiente. É um trunfo para virar o jogo em situações desesperadoras. E as 2 primeiras habilidades já são extremamente poderosas. Mas a terceira habilidade é a verdadeira habilidade divina. Corpo infectado. Zagala tem um corpo perigoso simbiótico dentro de si. Pode infectar qualquer criatura, até mesmo senhores humanos. As unidades infectadas serão conectadas ao nexo neural de Zagala, tornando-se completamente escravos. Sequência genética divina. Essência perfeita e poderosa. Até Abas não pôde deixar de suspirar. Se no futuro eu obtiver outras unidades heroicas, por favor, Senhor, me dê prioridade para devorá-las. A última vontade de competir ainda é forte. Neste momento, a Gala obedece às ordens. Plantar o fluxo militar em cada território. E aquelas criaturas inferiores, assim que foram estimuladas. A rede psíquica. Ou seja, com a cobertura delas, eu poderia alcançar em cada centímetro do território um monitoramento preciso. Agora o exército atingiu uma escala considerável. Peguei o mapa de pergaminho e comecei a estudar as rotas de ataque subsequentes. Os elfos do norte, por enquanto, não precisam ser considerados. E o sul e o oeste são montanhas, os recursos devem ser abundantes. O único lado que pode ser expandido é o leste, onde existe uma tribo de trolls de identidade desconhecida. No entanto, os elfos o marcaram no mapa. Eles não devem ser fracos. Com elfos e trolls, 2 grandes raças localizadas ao redor, não é de admirar que, quando o período de proteção terminou, apenas uma dúzia de trolls invadiu. E quando vi o território de Liu Huiyan, restavam apenas alguns trolls para o meu território. Eu imediatamente mostrei um sorriso intrigado. Alguns vermes da lua ascendente, servindo como iscas, foram enviados primeiro. Seu desgraçado Zhou Shu. Lutar desesperadamente para se tornar um senhor afiliado. Lutar até a morte para se tornar um lorde afiliado. Mesmo que ele ainda quisesse fazer algo comigo. Lembrando-se do que aconteceu naquela noite. Liu Huiyan estava deitada na cama neste momento, ainda zangada com a frieza. Se ela não tivesse resistido desesperadamente, Zhou Shu tem medo que ela pense demais. Caso contrário, Liu Huiyan estaria extremamente orgulhosa. A força de combate inicial da tropa de artes seclés ainda é considerada pesada. Mas o talento que ele despertou era um talento ilusório sem relação com o combate. Além da falta de capacidade de comando, apenas um bando de lobos prateados foi aniquilado. Agora reduzido a um servo. Aquele bastardo não só tinha pensamentos malignos, mas também confiscou todos os seus recursos. Se eu soubesse disso antes, seria melhor ter morrido nas mãos daqueles lobos prateados. Estranho. Onde estão os artistas ocidentais patrulhando do lado de fora? Embora tenha se tornado um lorde afiliado, a lealdade dos artistas ocidentais diminuiu bastante, mas não deveria ser preguiçoso. Liu Huiyan percebeu que o grupo de parasitas do lado de fora estava um pouco anormal, assim que saiu para verificar, mas esbarrou em uma sombra enorme. Antes que ele pudesse reagir,
O ferrão da cauda de Zazara foi inserido grosseiramente em sua boca. Inúmeros parasitas foram forçados a entrar pelo túnel de pedra. Tão grosseiro assim. Respirei fundo imediatamente. Mas afinal, a infecção parasitária pode ser considerada meio que uma habilidade de ataque. Se a infecção parasitária fosse feita através da perfuração da pele, o corpo frágil de Liu Huyan talvez não aguentasse. Injetar o enxame de parasitas na abertura, danificando a menor das senhoras. 87 alienígenas foram capturados vivos. Mas a estrutura da elite alienígena é simples e de baixo nível. Não há elite para o enxame, provando que a linhagem humana também não tem nada de especial. Não é recomendado que o mestre o confronte. Vá embora. Minha cara escureceu. Rapidamente instruí a Batura a continuar se expandindo para os arredores. Liu Huyan sentiu que teve um sonho muito longo. Quando acordou novamente, ela estava em um quarto desconhecido. Não muito longe, um homem de aparência delicado estava sentado no sofá, processando algo com o coração de Ling Lord. Fale sobre isso. Informações e quantidade das tropas ao redor. Respondendo ao mestre, só sei que são meio-dragões de terceira ordem. Ele também comprou muitas armas e armaduras para a legião. O talento exato não pode ser conhecido. Liu Huyan estava inicialmente relutante em responder. Quem diria que sua boca responderia involuntariamente? O que está acontecendo? Como eu poderia chamá-lo de mestre? Eu sou louco. Liu Huyan sentiu sua mente ficar em branco instantaneamente. Mas as palavras de sua boca continuaram. Os meio-dragões possuem uma linha de sangue de pseudo-dragão, que já é forte. Ele ainda equipou com um conjunto completo de armaduras. Que sujeito rico! Além disso, a quantidade é desconhecida. Atributos desconhecidos. É realmente um pouco complicado. No entanto, unidades de terceira ordem no início. Nem Zhou nem Jinshan conseguiram entrar nas 100 famílias ao serem promovidos a bronze e prata. Ou a velocidade de fabricação de tropas é muito lenta, ou a capacidade de comando é muito desfavorável. Este é um ponto de avanço. E o talento de Liu Huyan e a maestria do prólogo podem desbloquear a maioria dos edifícios de criação e triplicar os benefícios. Com os 2 principais currais existentes, a Terra pode colher 600 unidades de carne e sangue. Estou um pouco tentado. Agora, o que restringe o número da minha raça está relacionado à questão alimentar. Um Zerg precisa de uma unidade de essência de carne e sangue a cada 3 dias. Eu mesmo estou preocupado com comida. Seria isso o fim que se aproxima? Nesse caso, vou deixar essa mulher ficar por enquanto. Liu Huyan não sabia que era seu talento que a salvou da morte. Seus olhos agora estavam cada vez mais turvos, parecendo que a imagem do homem à sua frente estava cada vez mais alta. E que Regan, em meio à conquista, de repente parou. Muito bem. A evolução da infecção foi concluída. Porque limpei completamente os nervos chamados de confiança. Sobre emoções de resistência. Como escravos sem dono, eles não têm permissão para ter emoções próprias. Nos próximos 7 ou 8 dias, mandei Liu Huyan construir dezenas de currais no território. E com o apoio de Comida 1002 eu grandiosamente transformei os insetos de incubação e os insetos de corredor 1003 em servidores expandidos 1004. Comecei a produzir tropas em larga escala 1005 agora sob meu comando 1006 mais de 7.000. Saltadores de videira 1007 mais de 200 insetos de corredor 1008. O tamanho do território atingiu impressionantes 898.009. Faltam apenas 102 para se tornar um Lorde de nível dourado 1010 para lidar com o exército triangular de Zhou 1011. Após continuar com lanches suficientes 1012 finalmente posso começar a construir o ninho de triatomíneos 1013 e o principal requisito para construir o ninho de triatomíneos 1014 na verdade são 50 lanches 1015 se não fosse pela mineração de ouro roxo 1016 e a descoberta subsequente de um penhasco 1017 mais a venda de muitos materiais 1018 caso contrário. Não seria possível reunir lanches em pouco tempo 1019 depois que eu escolhi um território 1020 como ninho para os insetos venenosos triatomíneos 1021 comecei a construção imediatamente 1022 o enorme ninho é como uma torre alta 1023 com uma base antiga que se eleva às nuvens 1024 como uma vesícula verde envolta 1025. Eu grandiosamente transformei os insetos de incubação e os insetos de corredor em servidores expandidos. Comecei a produzir tropas em larga escala. Agora minha cavalaria cinza. Mais de 7.000 insetos com armadura de videira. E mais de 200 insetos de corredor.
O tamanho do território atingiu impressionantes 898. Faltam apenas 102 para se tornar um Lorde de nível dourado. Para lidar com o exército de 3 segmentos de Zhou Shu. Após continuar com lanches suficientes, finalmente posso começar a construir o ninho de insetos de nível 3. E o principal requisito para construir o ninho de insetos de nível 3, na verdade, são 50 lanches. Se não fosse pela mineração de ouro roxo, e a descoberta subsequente de um suspense, mais a venda de muitos materiais. Caso contrário, não seria possível reunir lanches em pouco tempo, depois que eu escolhi um território como ninho para os insetos venenosos triatomíneos. Comecei a construção imediatamente. O enorme ninho é como uma torre alta, com uma base antiga que se eleva às nuvens. Uma bolha verde envolta pela noite, comparável a um edifício de cidade. E dentro de uma sala luxuosa, alguns lordes estavam discutindo a força da tribo dos centauros, que era apenas superada pela raça élfica. Não seria fácil conquistá-los. Os mais fracos aqui eram lordes de prata. Quem falou neste momento era até mesmo um dos lordes de ouro. Com o lixo que você trouxe, você ainda quer conquistar a tribo dos centauros. Está sonhando. Uma mulher, também de nível ouro, olhou sem querer para o homem ruivo no canto mais afastado. Era Zhou Shu. Neste momento, Zhou Shu estava olhando fixamente. Ele, que sempre foi arrogante, estava apavorado. Diante do escárnio daquela mulher, ele apenas conseguiu rir secamente algumas vezes. Bai Yui. Nós somos da primeira leva a entrar no continente. Naturalmente somos mais fortes que Zhou Shu. O que eu valorizo nele é seu potencial. Homem Draco de nível 3. É apenas uma questão de tempo até ele se tornar um Lorde de Ouro. Valorizam seu potencial. Que engraçado. Não se esqueça. O castelo territorial da Floresta Musical só pode sustentar no máximo um Lorde de nível bandido. Apoiar um novato no futuro será um incômodo para você. Não há necessidade de discutir isso. Quem quer que seja o dominador desta área no final, terá que primeiro subjugar ou exterminar todas as espécies nativas. Zhou Shu, você também volte e se prepare. Se você encontrar em sua pequena área senhores espirituais com boa força, você também pode recrutá-los. Em no máximo 1 mês e meio, nós lançaremos o ataque geral. Zhou Shu assentiu. Em sua mente, surgiu a pessoa chamada Deus do Pé Pesado. A reunião terminou rapidamente. Fora do castelo, Zhou Shu não aguentou mais. Ele imediatamente começou a gritar. Maldita vadia fedorenta. Não é apenas um nível de ouro? Espere eu me desenvolver. Mais cedo ou mais tarde, você se tornará um território subordinado. Vamos. Vá para a mansão do senhor espiritual de Liu Huyan. Eu tenho me contido por tanto tempo. Preciso desabafar um pouco. Se Liu Huyan não for sensata, não me culpe por usar a força. Zhou Shu cavalgou à frente, seguido por uma multidão imponente de 500 a 600 meio-dragões. A maioria deles eram meio-dragões de nível 2. Restavam mais de 100 de nível 3. Meio-dragões de elite. Nesse momento, os Zerglings subiram acima da torre. Grandes vesículas se romperam uma após a outra. Os Zerglings deslizaram pela parede da torre, envoltos em muco verde. Varreu rapidamente as informações sobre os Zerglings. Ele as varreu, embora fossem de nível 3. Porque essa coisa é um item consumível. É como uma bomba. Um é usado, um desaparece. O custo contra o inimigo não será muito alto? Tem um novo teste de poder de explosão. Escolheu ir para perto de uma enorme rocha de granito. Veja, uma larva venenosa. Se encolheu em uma bola e rolou rapidamente em direção à rocha. No instante em que estava prestes a tocar o rochedo, acompanhado por um forte contorcimento em seu abdômen, com um estrondo alto, a parte inferior explodiu, criando um buraco de vários metros de profundidade. O enorme granito desmoronou imediatamente. Inúmeros fragmentos de rocha, envoltos em ácido, foram arremessados para os lados pela força da explosão. Ainda bem que várias larvas lunares se posicionaram à minha frente, mas ao entrar em contato com o ácido, mesmo o exoesqueleto das larvas lunares foi instantaneamente corroído com vários buracos grandes. Que poder assustador! Mas os membros da larva venenosa são muito curtos, o que faz com que sua velocidade de movimento, embora não seja lenta, é difícil ter efeito contra algumas criaturas velozes. Mas se for pelas abelhas operárias ou pelas larvas lunares,
transportando as larvas venenosas e jogando-as do alto. Seria uma tática muito boa. Mas no momento, cada larva venenosa é um recurso estratégico. Isso realmente consome recursos. Neste momento, as tropas de homens-lagarto estão se aproximando rapidamente do território de Liu Huyan. Droga! Eu não notei. Esta vadia ficou sem trabalhar por 7 ou 8 dias e sem recursos. Como ela ousa? Essa vadia vai chorar mais tarde. O rosto de Zhou Shu mostrou algumas influências. Mestre, isso é estranho. Essas áreas não foram exploradas. Não deveria haver uma criatura. E quanto mais perto do território de Liu Huyan, mais silencioso ficava. Parecia que uma limpeza acabará de ocorrer. Liu Huyan, há alguma normalidade do seu lado? Além disso, por que os recursos de 8 dias não foram entregues? As palavras de um mago-dragão fizeram Zhou Shu refletir. Quando se abriu o canal de amigos alguns pontos, enviou uma mensagem para Liu Huyan. Se eu lhe der os recursos, como posso falar? Zhou Shu, não pense que porque assinamos um acordo de submissão, eu sou seu escravo. Repita sua proposta. A raiva de Zhou Shu foi instantaneamente acesa. Mas Liu Huyan diretamente veio com um não arrependimento. Zhou Shu ficou furioso e rangeu os dentes. Mande diretamente acelerar a marcha. No momento em que Zhou Shu pisou no território de Liu Huyan, eu tive uma sensação, enquanto eu observava o número de tropas dela. Era de apenas 500. Ha 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 ha. Vocês vieram hoje, não vão mais embora. Não é de se estranhar que Zhou Shu não tenha previsto isso. Mais de 400 pessoas dragão de segundo escalão. Mais 100 pessoas dragão de terceiro escalão. Essa formação é suficiente para esmagar 90% dos lordes atuais. Mas para o meu grande exército, não será difícil de conquistar. De onde essa mulher tirou recursos para expandir tantos pastos? Isso tudo é recurso. Zhou Shu olhou avidamente por alguns momentos. Chegou à área onde fica a mansão do Lorde Liu Huyan. Por ser um lorde superior, os selvagens do oeste não podiam impedi-lo. Zhou Shu deixou o exército principal para trás, levando 2 pessoas dragão de elite de terceiro escalão. Invadiu sorrateiramente a mansão do Lorde Liu Huyan. Agora eu te dou 2 opções 1177 ou você se torna meu escravo 1178 ou você morre 1179. Meu humor hoje está ruim 1180. Não espere que eu 1181 vou te deixar ir como da última vez 1182. Irmão Zhou Shu, espere um pouco 1183. Nunca fiz algo assim antes 1184. Posso pensar um pouco? 1185. Liu Huyan baixou a cabeça envergonhada 1186. Uma atitude de 180 graus 1187. A transformação e a maneira de cultivar juntos 1188. De repente, deixou Zhou Shu confuso 1189. Este é naturalmente o meu reflexo divino 1190. A hora finalmente chegou 1191. É hora de morrer 1192. Abas controla os detalhes de combate da unidade de cavalaria pesada 1193. Azala ativa a cobertura da legião 1194. Meu coração vai te destruir 1195. Por um momento 1196. Todos no chão sob seus pés 1197. Começaram a tremer 1198. No momento seguinte 1199. O inseto lunar ascendente da árvore quebrada emergiu do solo 1200 com uma formação de cerco. Ou seja, meu escravo, ou vá para a morte. Eu não estou de bom humor hoje. Não espere que eu te deixe ir como da última vez. Esse irmão Zhou Shu, espere um pouco. Eu nunca fiz esse tipo de coisa antes. Posso pensar sobre isso? Liu Huyan baixou a cabeça timidamente. Atitude de 180 graus. Mudança e o modo de cultivo conjunto. De repente deixaram Zhou Shu sem saber o que fazer. Esta é naturalmente a minha sombra da vitória. Finalmente chegou a hora. É hora de morrer. Abas controlou a unidade de cavalaria pesada em combate detalhado. Zazar ativou a cobertura da legião. Eu te amo. Em um instante, todos foram pegos pelo chão sob seus pés, começando a tremer violentamente. No momento seguinte, o Teneshon do sábio das árvores irrompeu do solo, com um ataque de mordida envolvente em um instante. E a atenção de Zhou Yuan foi atraída por Liu Huyan, ainda no gabinete do Lorde, com uma expressão de bobo de Zhu Jixian. Ele não tem uma rede psíquica como nervos. Sem saber que a grande batalha do lado de fora está prestes a começar, realmente digno do exército de meio-dragões empacotado por Kexin. Aquela armadura requintada. Até mesmo os insetos Tenjiu estão com dor de cabeça.
E com os magos de meio dragão, a habilidade do sopro do dragão é ativada. O frio escaldante varreu instantaneamente. Grandes quantidades de insetos Tenjil foram congelados e depois despedaçados por guerreiros de meio dragão, mesmo com o bônus de atributo fornecido pela legião, e ativou o elemento da luz sagrada. Mas porque o método de ataque é muito único e carece de capacidade de ataque à distância, o exército de insetos Tenjil foi colhido loucamente. A habilidade de recuperação de biomassa de abas é ativada, mas a habilidade consome essência de carne e sangue. Mesmo assim, a essência de carne e sangue e o número de insetos Tenjil ainda diminuíram drasticamente a uma velocidade visível a olho nu. Me arrepiou. E sob o ataque frenético dos insetos Tenjil, a formação da legião meio lagarto humano encolheu cada vez mais. Objetivo alcançado. Aproveitei a oportunidade. Quase 100 baratas se juntaram ao campo de batalha. Ao mesmo tempo, ativaram a habilidade saliva ácida. Em um instante, uma grande área de meio lagartos humanos foi coberta por ácido. No entanto, com a proteção da pele com resistência mágica, a velocidade de corrosão era surpreendentemente lenta. Especialmente os meio lagartos humanos de terceiro nível. Embora tenham sofrido algum dano, eles foram imunes à maior parte da corrosão. E após um período de caos dos meio lagartos humanos, os meio lagartos humanos de terceiro nível no círculo central começaram imediatamente a contra-atacar. Eles condensaram esferas de energia que pareciam raios de luz em suas bocas. O alvo eram os enxames de baratas. As baratas se viraram todas, defendendo com suas carapaças traseiras duras. Mas a bala congelante era de terceiro nível. Após explodir, ela até trazia alguns toques de gelo. O enxame de baratas sofreu perdas consideráveis imediatamente. Havia dano em área do tipo dragão gélido. E a bala congelante como ataque à distância. Mesmo sem um comandante de espírito principal, eles eram tão problemáticos. Mas a partir do momento em que encolheram suas formações, a vitória e a derrota já estavam decididas. O exército de feras demoníacas começou a recuar do campo de batalha um após o outro. A moral da legião de meio dragões aumentou muito. Mas o cauteloso Li Ming não os perseguiu. Em vez disso, dragões de terceiro escalão continuaram a disparar projéteis congelantes para atacar. Mas logo os meio-dragões perceberam que algo estava errado. A terra sob seus pés tremeu violentamente e a temperatura aumentou drasticamente. Os dragões de terceiro escalão ativaram sua transformação de dragão para voar para o céu. Mas já era tarde demais. Um estrondo ensurdecedor acompanhado por uma vasta e indistinta sombra varreu todos os meio-dragões presentes. Os gritos de 7 ou 8 pessoas foram instantaneamente engolidos. A fumaça e a poeira se dissiparam, revelando uma enorme cratera. A legião de meio-dragões estava despedaçada. Dragões de segundo escalão foram mortos instantaneamente no local. Apenas um pequeno número de dragões de terceiro escalão ainda possuía uma respiração fraca, mas perderam completamente a capacidade de resistir. O poder de 99 unicórnios de terceiro escalão é tão exagerado assim? Minha boca não pôde deixar de contrair. O exército de feras demoníacas imediatamente limpou o campo de batalha e começou a devorar. E neste momento, dentro da residência do Lorde, quase no momento em que o nome de Gao Ming soou, uma farpa na cauda de repente atravessou a perna, apontando ferozmente para Zhou Shu. Uma onda de luz azul escura pairava, irrompendo do peito de Zhou Shu, formando uma cortina de luz que bloqueou a farpa da cauda. Então, Hagar emergiu do subsolo, atacando loucamente a luz azul. Os dois meio-dragões de terceira ordem ao lado de Zhou Shu só então reagiram. Um deles atirou flechas em Zagara. O outro agarrou Zhou Shu, imediatamente ativando a transformação de dragão e voando para fora. Liu Huyan, com sua atitude arrogante: "Você se atreve a me emboscar?" A súbita reviravolta fez o rosto de Zhou Shu ficar verde. Deve ter sido essa mulher que se aliou a outros senhores. Caso contrário, as forças sobreviventes da plataforma não teriam essa coragem. Espere até eu me reunir com meu exército, vocês. No entanto, assim que o meio-dragão levou Zhou Shu para fora da mansão do Senhor Espiritual, o que apareceu diante deles era uma massa escura, de cavalaria pesada que se estendia até onde a vista alcançava. O cérebro de Zhou Shu instantaneamente travou. Minha legião meio-draconiana TN. Zhou Shu ficou completamente atordoado. O meio-draconiano de terceiro nível, vendo isso, imediatamente levou Zhou Shu para longe voando.
A velocidade de voo após a dragonização é extremamente rápida, como um relâmpago. Não posso deixá-lo escapar. Na rede psíquica, minha voz está baixa. No entanto, esta distância, mesmo o inseto do luar não consegue alcançar. Alguns insetos lobos gigantes, instantaneamente cuspiram ácido. Mas por estarem muito perto, distância aproximada de algumas rodadas, pelo sopro gelado do meio draconiano de terceiro nível, todos foram congelados em pilares de gelo e caíram no chão. Talvez seja a ressonância entre as habilidades. Muitos ácidos explodiram e atacaram Zhou Shu. E a luz azul dentro do corpo de Zhou Shu mais uma vez jorrou. Desta vez, durou apenas um momento antes de se estilhaçar. Apenas algumas gotas de ácido caíram no braço esquerdo de Zhou Shu. Mas foi o suficiente. No grito agoniado de Zhou Shu, todo seu braço esquerdo foi corroído em um instante. Mas ele ainda conseguiu escapar com vida, tornando-se um ponto preto e desaparecendo gradualmente no céu. Zabala é estúpido. Ele arruinou os arranjos cuidadosos do mestre. Um herói de elite tem força de terceiro escalão. Por que a operação de decapitação não foi bem sucedida? Abbas está cheio de pensamentos. Aquele humano possui alguma barreira de proteção para salvar vidas. Não pode ser rompida em um curto período de tempo. Perdoe o servo sem mestre. Por favor, permita-me liderar o exército em perseguição, para expiar meus crimes com mérito. Eu sofri em vão. Este assunto também está fora do meu controle. O Sr. Ling pode realmente passar por comprar temporariamente itens mágicos de defesa. Mas o nível mais baixo custa dezenas de milhares de lanches. Presumivelmente, ter um já é o limite para Zhou Shu. Não há pressa para perseguir agora. Espere o exército digerir completamente a sequência genética dos meio-humanos dragões. Esse é o melhor momento para o exército atacar. E em apenas 4 horas, todos os enxames absorveram a pele de resistência mágica. E o verme de Zhang devorou o dragão gigante de gelo. Sua força aumentou muito. E depois que a nova leva de enxames incubados chegar, o exército avança rapidamente para o território de Zhou Shu. Quem foi o desgraçado? Nesse momento, Zhou Shu estava na mansão do Lord Ling, suprimindo sua raiva. Lembrando-se das colônias de insetos anteriores, ele de repente pensou no canal regional. Daquela pessoa chamada Deus das colônias de insetos. Será que foi ele? Eu não tenho ressentimento com ele. Ele trouxe um exército de insetos puro. Merda, quem disse que insetos são fracos? 500 meio-dragões desapareceram assim. Embora tenha sido uma emboscada. Havia 100 meio-dragões de terceiro escalão lá. Demorou 10 dias inteiros para produzir, e foi silenciosamente devorado por uma colônia de insetos de segundo escalão. Tem a ver com a explosão biológica? Zhou Shu ficou com dor de cabeça e em silêncio. Com o coração do Lord Ling, ele tocou nos mais de 1000 meio-dragões restantes. Na reunião anterior dos senhores para caçar o centauro Bulu. Para mostrar sua força, ele enviou todos os seus meio-dragões de terceiro escalão. Como resultado, os mais de 1000 meio-dragões restantes são todos de segundo escalão. Jovem mestre, me dê um mês. Eu produzirei 300 meio-dragões de terceiro escalão e te matarei. No entanto, enquanto Zhou Shu traçava seu plano de vingança, um meio-dragão invadiu apressadamente a mansão do Lord Ling. Senhor, relatório pós-evento de um grande número de criaturas desconhecidas aparecendo na fronteira. Nenhum dos homens-dragão que enviamos para reconhecimento retornou. O quê? Zhou Shu ficou pálido de choque. Ele correu apressadamente para as muralhas da cidade, mas viu o último de sua vida. Mais de 1000 homens-dragão defendendo fora da cidade estavam sendo massacrados freneticamente por um enxame de insetos. Recuar. Retirar. Seus idiotas voltem para a cidade e para suas casas. Zhou Shu gritou histericamente. No entanto, sua voz parecia insignificante no meio do rugido massivo da batalha. No momento seguinte, a terra das muralhas da cidade se rachou. Zhou Shu viu 2 insetos enormes e bizarros, surgindo do subsolo com um homem. Os meio-homens-dragão que ficaram de guarda nas muralhas da cidade foram facilmente derrotados por Abatur e Zagara, e a razão pela qual vim pessoalmente é naturalmente para anexar o coração do senhor de Zhou Shu. É você. Irmão, não temos rancor algum. O ferrão de Zagara perfurou Zhou Shu brutalmente. Logo seus olhos perderam completamente o brilho. Um brilho deslumbrante acendeu do corpo de Zhou Shu, transformando-se em um deslumbrante coração do senhor. Você anexou um Lorde nível prata.
Coração de Lorde de Zhou Shu. Você obteve o território deste Lorde. 323 km². 323 território. Você obteve todos os edifícios deste Lorde. Itens da mochila. Território subordinado. Realmente muito rico. Quando viu que instantaneamente apareceu na mochila do sistema, com tantos recursos preciosos, fiquei em silêncio. Até mesmo os lanches somavam mais de 3.000. E depois de anexar o território de Zhou Shu, naturalmente fui promovido a um Lorde nível Ouro. Parabéns por ser promovido a Lorde nível Ouro. Você é, entre esta leva de Lós, a primeira pessoa a ser promovida a Lorde nível Ouro. Recompensa: carta aleatória de edifício avançado ou carta aleatória de herói. A promoção a Lorde nível Ouro representa que você saiu da categoria de Lorde iniciante. Esta recompensa é a última recompensa para o novo Lorde. Esta mensagem será fixada em todos os canais de região da Floresta da Música por 24 horas. Fixado que, seu malandro, abriu o canal de chat com uma expressão um pouco estranha. Como esperado, não demorou muito. A caixa de solicitação de amizade já tinha se tornado um chamativo 999. Agora eu realmente fiquei famoso, mas diferente de antes. Agora eu já tinha capacidade de me proteger. No entanto, diante desta recompensa do sistema de escolha dupla, fiquei um pouco indeciso. Ambos os heróis que possuo atualmente são de suporte. Se viesse um soldado herói do tipo combate, isso aumentaria a estratégia do exército. Mas a carta de construção avançada também é importante. Poderia até randomizar tropas de ponta, ou tropas finais como as da raça das feras. Hesitei por um momento. Ainda assim, decidi apostar na construção avançada. O resultado me fez contrair os cantos da boca. Parabéns, você randomizou a construção avançada Ninho Subterrâneo. Que construção decepcionante. Mais uma vez, são do tipo suporte. Embora a construção de passagens subterrâneas seja útil, mas seu raio de ação é de apenas uma unidade de grade. A matriz só pode se dividir uma vez por dia. É muito demorado para construir passagens em todo o território. Sinto que é um pouco inútil. De repente, me arrependi um pouco. Isso é menos prático do que ter vários heróis. E a teletransportação subterrânea é entrar no corpo do verme da trincheira, olhando para a boca gigante, que parecia infinitamente ampliada diante dos meus olhos. A cena fedorenta e nojenta fez meu rosto escurecer. Já foi sorteado. Não seria um desperdício não usá-lo. Eu tomei uma decisão e mergulhei de cabeça. No entanto, o nojo que eu imaginava não apareceu. Pelo contrário, estava seco e macio. Imediatamente dei a ordem de retornar à mansão na floresta. Para minha surpresa, a viagem que levaria várias horas chegou em 10 minutos. Terrível, muito terrível. Parece que ser um edifício de alto nível tem suas vantagens. No tempo que se seguiu, o fluxo de recursos de abas no castelo de Zhou Shu, pesquisando a fusão genética de meio-humanos e enxames, Zagara lutou em todos os lugares, enquanto eu desperdiçava os recursos que roubei dele. Antes, eu fazia construções defensivas. Algumas construções de rastejadores visavam a defesa terrestre. Ele pode estender seu ataque por dezenas de metros para atacar o solo. E as construções de aranhas de Baozi são defesas aéreas. Podem derrubar unidades voadoras cuspindo ácido. O Baozi espalhado no ácido pode interferir efetivamente na linha de visão. Essas duas grandes construções podem se mover livremente no círculo militar. A linha de defesa que eles formam quase pode alcançar abate instantâneo de criaturas de segundo nível. Também pode interceptar criaturas de terceiro nível. Temo que apenas criaturas de quarto nível possam romper a força. Neste momento, meu canal de área está aberto a todas as áreas da Floresta Injui. No entanto, o número de pessoas é menor do que antes. Aqueles que podem sobreviver agora devem ser sobreviventes. E isso é o que eu descobri. Recentemente, vários senhores de nível ouro me enviaram pedidos de amizade. E todos eles foram há alguns dias. Eu não queria lidar com aqueles de nível ouro por enquanto. Quem diria que houve um movimento repentino na fronteira hoje? Um golem de pedra de quarto nível entrou em meu território. Sentada em sua cabeça estava uma garota travessa e ágil. Boa sorte, encontrei a direção certa. O senhor que destruiu Zhou Shu deve estar aqui, vendo construções de defesa pesada por toda parte. A garota suspirou aliviada.
No momento em que o Homem de Pedra estava prestes a pisar no pódio militar, insetos pretos e gigantes emergiram freneticamente do subsolo. A garota não conseguia contar quantos eram imediatamente, mas havia pelo menos 1000. Ei, espere. Peça ao seu Lorde para vir falar. Eu não tenho mais intenções. A garota imediatamente chamou o Homem de Pedra para recuar alguns passos. Quem é você? Eu estou usando a boca de um inseto lunar para perguntar. Ao mesmo tempo, milhares de insetos cercaram a garota. O primeiro da mesma leva a ser promovido a ouro. Eu não esperava que pudesse falar através de um inseto. É realmente mágico. Meu nome é Bai Yui. Assim como você, sou um Lorde de nível ouro. Estou procurando você para convidá-lo a participar da conquista da tribo Centauro. Por que você, garoto fedorento, se recusa a aceitar o pedido de amizade? Sem senso de distância, ouvi um traço de familiaridade na voz de Bai Yui. Fiquei sabendo da situação da tribo Centauro pela boca de Bai Yui. A força da tribo Centauro é a segunda apenas à dos elfos, dispersos a oeste da floresta, também marcados no mapa que os elfos me deram. E agora mais de 10 lordes se uniram, planejando um ataque total à tribo Centauro. Essas grandes tribos geralmente contêm muitos recursos. Se pudessem ser conquistados, haveria muitos benefícios para os lordes. Meu exército atual atingiu um gargalo na evolução. O efeito de devoração de criaturas comuns começou a diminuir. Se a devoração de genes de centauros pudesse evoluir, seria naturalmente mais forte. Mas eu ainda estava um pouco desconfiado daqueles lordes misteriosos de alto escalão. Não aceitei facilmente o convite de Bai Yui. Vou te dar mais uma notícia de graça. Independentemente de você concordar em atacar a tribo Centauro juntos. Mas se aliar a alguns lordes de nível dourado não lhe fará mal. Depois de ascender ao nível dourado, territórios enfrentarão ataques nativos todo mês. Grandes ataques de criaturas das trevas. O ataque deste mês já passou. Por isso você tem estado em paz neste período. Eu o aconselho a não subestimar essas criaturas das trevas. Existem até seres de nível 4 entre eles. E suas ofensivas duram no mínimo meio mês. No máximo, até um mês. Eu franzo a testa. E Bai Yui, vendo que eu não respondi depois de falar, fez um bico e deixou uma coordenada, informando que eles lançariam o ataque total em um mês. Em seguida, ele montou um golem de pedra e partiu. Mestre, após fundir o gene primordial da raça dragão, mesmo a elite meio-dragão humanoide modificada foi concluída. No dia seguinte, Abas apareceu com 2 meio-dragões humanoides bizarros. Eles foram modificados a ponto de ficarem irreconhecíveis. No entanto, a mensagem de julgamento do sistema me deixou em choque. Abas, você fez um ótimo trabalho. Originalmente, por faltar um ser de 4ª ordem para nos liderar, eu não queria ter contato com aqueles senhores de nível ouro. Mas a batalha é o principal caminho para a evolução da raça dragão. E com esses 2 meio-dragões humanoides de 4ª ordem, mais o atual exército de dragões de 30 a 40 mil soldados. Mesmo que aqueles senhores de nível ouro tenham alguma personalidade teimosa, eu posso suprimi-los completamente. Parece que não há razão para faltar à conquista dos centauros. Imediatamente abri o canal de amigos. Aceitei o pedido de amizade de Bai Yui. Também é hora de ver os outros senhores de nível ouro. Não sei se minha força é suficiente para derrotar um senhor de nível ouro facilmente.